Alguma vez ouviu falar no verme da morte mongol? A criatura que, dizem, inspirou os monstros do filme Duna. Em julho de 1990, 4 aventureiros checos decidiram ir ao deserto de Gobi para encontrar esta lenda viva. Eles pegaram num avião, alugaram os quadriciclos e contrataram guias locais. Tudo para encontrar um ser que pode atingir quase 2 metros de comprimento, cuspir um ácido que derrete tudo e disparar eletricidade. Além da conta que este verme gigante passa a maior parte do tempo escondido sob as dunas, mas adora sair nos meses mais chuvosos, como junho e julho. O timing da expedição era perfeito. O problema era como atraí-lo. Ninguém sabia o que ele comia. Então, eles construíram uma máquina que produzia sons rítmicos, batendo no chão, na esperança de chamar a atenção da criatura. Durante 2 meses, eles vasculharam o vasto deserto, cruzando dunas e planícies rochosas, à procura de qualquer sinal. Mas, infelizmente, não encontraram nada. Ivan McKerley, o líder dessa expedição, não desistiu. Ele voltou ao Gobi anos depois, primeiro tentando atrair o verme com explosões e, numa segunda vez, usando um avião ultraleve para observar as dunas de cima. Ao longo dos anos, equipes dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Nova Zelândia organizaram grandes expedições, mas todas voltaram de mãos vazias. Muitos outros aventureiros de todo o mundo tentaram a sua sorte, sozinhos, e também não encontraram nada. Mas de onde veio esta história? O Ocidente ouviu falar pela primeira vez no verme da morte mongol, graças a Roy Chapman Andrews, um paleontólogo americano que, curiosamente, pode ter sido a inspiração para o Indiana Jones. Em 1926, ele escreveu sobre a criatura no seu livro. Numa reunião com líderes mongóis, Andrews ouviu descrições detalhadas do verme, embora nenhum deles o tivesse visto. Descreveram-no como uma criatura de 60 centímetros, parecida com uma salsicha sem cabeça nem pernas, e tão venenosa que um simples toque seria fatal. Viveria nas partes mais desoladas do deserto de Gobi. Andrews, apesar de cético, partilhou estas histórias. E o mito ganhou força. Em 2005, um grupo de caçadores de monstros britânicos decidiu tentar a sua sorte. Eles desenharam o verme, distribuíram panfletos por todo o deserto, oferecendo uma recompensa por informações ou por um espécime. Chegaram a pensar em bloquear cursos de água para criar zonas úmidas e atrair a criatura, mas construir barragens no deserto revolúcio é impossível. No final, usaram pequenas armadilhas, mas não encontraram qualquer prova da existência do verme. No entanto, eles conversaram com habitantes locais que partilharam histórias fascinantes sobre criaturas estranhas, que tinham visto ao longo dos anos. Com o tempo, as histórias sobre o monstro espalharam-se e mudaram. Em algumas versões, ele tem apenas 30 centímetros. Noutras, é do tamanho de um humano. A sua cor varia de branco acinzentado a vermelho vivo. Alguns dizem que parece uma cobra, outros uma lagarta. E há quem acredite que tem asas e pode voar, ou que é uma entidade sobrenatural. Talvez a razão pela qual as buscas são tão infrutíferas seja simplesmente porque a criatura não existe, sendo apenas mais um criptídeo como o Pé Grande ou o monstro do Lago Ness. Mas há uma reviravolta interessante. Em 1983, um cientista na região ouviu dizer que um idoso tinha capturado o verme misterioso e que havia um ninho por perto. O cientista, corajosamente, enfiou a mão no buraco na areia e encontrou uma boa da areia tártara. Uma cobra não venenosa, robusta, que vive debaixo da terra, com olhos pequenos e escamas castanho-acinzentadas. Quando ele a mostrou aos habitantes locais, perguntando se era aquele o monstro, todos disseram que sim. A palavra que os mongóis usam para o verme foi, durante séculos, um termo genérico para qualquer animal que considerassem perigoso, em especial as cobras. Portanto, pode não ser um verme literal. Afinal, um animal que vive no árido deserto de Gobi precisaria de ser resistente, mais parecido com uma cobra ou um lagarto sem pernas. Nenhuma destas criaturas dispara eletricidade,
Mas algumas cobras, como as najas, cospem veneno. Se a criatura fosse real e tivesse uma espinha dorsal, os exploradores já teriam encontrado ossos ou fósseis. E por falar em fósseis, o deserto de Gobi é um tesouro! Os cientistas encontraram restos de mais de 80 grupos de dinossauros nos últimos 100 anos. Tudo começou com a descoberta dos primeiros ninhos de ovos de dinossauro do mundo. O que provou que eles punham ovos. Nos 2 anos seguintes, a mesma equipe desenterrou mais de 100 dinossauros, que hoje podem ser vistos no Museu Americano de História Natural. O mistério do verme da morte continua por resolver, mas há outro mistério do Gobi que a ciência já explicou. No século XIII, o famoso viajante Marco Polo atravessou o deserto e ouviu sons estranhos, como tambores e instrumentos musicais. Ele acreditava que eram as vozes de espíritos. Hoje, os cientistas chamam a este fenômeno areias cantantes. Ao contrário do som que ouvimos ao caminhar na praia, estes sons do deserto são muito mais altos e profundos. Os cientistas descobriram que, para uma duna cantar, são necessárias condições especiais. Os grãos de areia têm de ter a forma certa, a duna tem de ser grande e a areia tem de estar completamente seca. Dentro da duna, há uma camada dura de areia compactada que funciona como um alto-falante gigante, amplificando as ondas sonoras e criando uma melodia assustadora que ecoa pelo deserto. Ou seja, as dunas conseguem, literalmente, tocar música. Sim, peço desculpa, não resisti à piada. E é tudo por hoje! Se a sua curiosidade ficou satisfeita, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. E se quiser mais, basta clicar em outros vídeos do canal e continuar no lado bom da vida.